Bíblia Sagrada, Ester, capítulos 9 e 10. Os judeus mataram os seus inimigos. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que assenhorearam os seus aborrecedores, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam seu mal, e nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos, e todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam obra do rei auxiliaram os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua família saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsandata, e a Dalfon, e a Áspata, e a Porata, e a Dalia, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arissaí, e a Aridaí, e a Vaizata. Os 10 filhos de Ramã, filhos de Ramedata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia veio perante o rei o número de mortos na fortaleza de Suzã, e disse o rei à rainha Ester, na fortaleza de Suzã, mataram e destruíram os judeus 500 homens, e 10 filhos de Ramã nas más províncias do rei. Que fariam? Qual é, pois, a tua petição, e dar-te-á? Ou qual é ainda o teu requerimento, e far-se-á? Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que faça conforme o mandato de hoje, e enforque os 10 filhos de Ramã numa forca. Então disse o rei que assim fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Ramã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém aos despojos não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia o dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram no dia 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram no dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo, e de mandarem presentes uns aos outros. Assim seja.
a festa de Purim. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhe que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de folguedo, para que fizesse dias de banquetes e de alegria e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres, e se encarregaram os judeus de fazerem o que tinha feito, o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito, porque Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas, vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o seu maior intento que intentara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamaram Purim do nome Pur. Pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos, e que este dia seria lembrado e guardado geração após geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os da sua semente. Depois disso, escreveu a rainha Esté, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmarem segunda vez esta carta de Purim, e mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esté lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Esté estabeleceu o que respeitava ao Purim e escreveu num livro, assim seja. Capítulo 10. Exaltação de Mardoqueu. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder, do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Assim seja.